Eu gostaria de convidar para fazer o uso da palavra o excelentíssimo senhor, pai da Maguinha Malta, futura senadora do Espírito Santo, o pai da Maguinha Malta. Agora não vai ser mais a Maguinha Malta, filho do Magno Malta, não. É o pai da Maguinha Malta, senador Magno Malta. Vamos lá, senador, nosso presidente, para poder fazer uso da palavra. Quero cumprimentar a todos. A mim honra muito esse momento e até o entendo como um momento ímpar na história dos embates políticos e do processo de depuração que vive a nação brasileira. E aí cumprimento o Dácio, nosso vereador com uma capacidade intelectual, conhecimento de regimentos internos das duas casas da República e do regimento comum do Congresso Nacional, muito mais do que muitos deputados e senadores, com a capacidade de elaboração altamente que trata da vida da nação, em detalhes onde as pessoas não enxergaram. Estou cansado de receber o Dácio como chefe de gabinete, acompanhando deputados federais com um calhamaço na mão do que ele escreveu e com os deputados dele, assim, em volta dele, para que ele pudesse explicar para mim aquilo que eles deveriam explicar, mas Dácio estava um pouco acima. E antes de fazer qualquer consideração ao seu professor, Olavo de Carvalho, com quem não tive oportunidade de conviver, nem aluno dele fui. Dizia que se antigamente você era conhecido quando você aparecia no jornal O Globo e você tinha uma charge do Caruso. Aí você era famoso. Se tivesse uma charge do Caruso no Globo, sua, é porque você, de fato, era um conhecido. E eu me lembro que eu tinha umas 6 charges do Caruso. Me lembro que a primeira foi na CPI da narcotráfico, eu era deputado federal, e Fernando Henrique era o presidente da República, e estava em baixa. E a CPI do narcotráfico muito em alta, e ele me convida para ir ter um encontro com ele. Eu estava no Rio de Janeiro gravando, e ele estava tão em baixa, que eu falei: presidente, eu não posso ir não, porque eu estou no Rio gravando. E ele era o presidente da República. Mas eu gostaria de lhe receber. Eu falei: só na próxima terça-feira, que eu vou estar em Brasília, mas eu vou com a CPI inteira. Não, só gostaria de ter você aqui e tal. Eu falei: se a CPI não for, eu não vou. Eu vou levar todo mundo. E levei todo mundo. E ele também levou todos os ministros dele. E bateram uma foto inteira. E no outro dia tinha uma charge do Caruso dizendo: Fernando Henrique convida o presidente da CPI do narcotráfico para ir ao Palácio e entrega a ele um carregamento de droga, que eram os ministros dele que estavam lá. Então eu tinha uma charge do Caruso, então já era uma prova de que eu era conhecido. Mas não ter convivido com o Olavo e não ter sido aluno do Olavo, e ao longo do meu mandato como senador foi me surpreendendo com o Olavo, mais do que uma charge do Chico Caruso, eu tenho o orgulho de ter sido citado por Olavo. E dessas vezes que ele me citou, ele cita a sabatina de Alexandre de Moraes. De tudo que eu falei e sabatinei, ele escreve: seria ele um profeta? Eu quero, sinceramente, só são sessões solenes na Câmara Federal e no Senado, normalmente são esvaziadas por qualquer tema. Estão sempre lotadas quando o tema é GLBT, que ia mais.
Quando é para discutir amenidades, está sempre lotada. Quando é para discutir numa sessão solene coisa séria, você vê sempre o deputado que chega atrasado, na sessão solene, chega depois, ou o senador, ele repete o mesmo discurso que os outros fizeram, porque eles vão no Google, o assessor levanta os dados, passa para ele não estava na sessão, não ouviu o outro falar, e vai lá e repete a mesma coisa como se fosse novo. Mas eu quero dizer, Dácio, que essas pessoas que aqui estão e não arredaram o pé, esses parlamentares que aqui estão, é exatamente a razão daquilo que nós somos hoje, a resistência. Nós somos a resistência. Eu, quando vejo a mesa, deputado, vereadores, recém-eleitos, jovens lideranças, eu começo a voltar lá atrás algumas lembranças, quando o país entra num processo de depuração de água e óleo que nunca mais vão se juntar. Eu penso no processo eleitoral que se passou. Quando eu dizia, o PL não vai coligar com ninguém, eu sentia que ninguém falava nada, mas achava aquilo um negócio meio doido, de um cara meio doido. Assim, como é que vai fazer isso sem coligação? Nós já havíamos abolido o tal da coligação para vereador. Você tem que fazer o coeficiente eleitoral sozinho com o seu partido, onde todo mundo é cabo eleitoral de todo mundo. Mas eles não entendiam. Mas, sendo assim, não faremos prefeitos. Mas eu dizia, 26 passa por 24. Nós queremos, em 24, enfileirar esse povo que já tem cheiro de resistência e os resistentes, para que não se espalhem. E se houvesse de forma diferente, jamais você teria hoje aqui uma audiência pública com tantos vereadores eleitos e bem eleitos naquele pleito. Nós não teríamos. Nós não teríamos, porque teríamos vendido a força do nosso braço para quem estava no poder vigente, ou seja, os prefeitos e os seus partidos. Hoje eles estariam bem fortes para o processo de 26 e nós estaríamos enfraquecidos por termos raciocinado muito pouco. O diferencial de Olavo era enxergar depois da montanha. Os resistentes têm que enxergar depois da montanha. Nós teremos uma chapa de deputado federal que vai sobrar gente. Você está talhado para isso. É claro que nessa legenda para deputado federal, a sua vaga é cativa. É uma hora que surge um falatório, os inteligentes, os cientistas políticos de estúdio, cientistas políticos de blog, que estão a serviço normalmente de alguém que tem a intenção de destruir reputações para poder tirar proveito lá na frente no processo eleitoral. Mas nesse partido que eu faço parte, e tenho o privilégio de poder ser o presidente, o candidato a deputado federal, e que hoje já é detentor de mandato, a vaga dele vai depender do comportamento que ele tem enquanto vereador. Essa história de que, não, eu sou do partido, eu sou Deus, Pátria, Família e Liberdade, sabe? Mas eu nunca vi você falar nada. Eu nunca vi sua cara. Eu nunca vi você gritar. Eu nunca vi um vídeo seu.
Ah, nosso partido tem que juntar o PL, porque o PL vai juntar. Eu quero ver você defender Jair Bolsonaro. Eu quero ver você falar sobre a anistia. Eu quero ver você gravar um vídeo. Eu quero ver você defender os patriotas. Do contrário, não tem jeito. Hoje, eu quero dizer aos senhores que eu me acostumei e fui treinado a viver no deserto. A resistência tem que ser resistência no deserto. Quem não sabe fazer vida pública sem viver de um carguinho, de uma nomeaçãozinha, não faz parte de resistência nenhuma. Aqueles que não resistem um prato de lentilhas na mesa do rei, não é resistência. E tem alguns que querem fazer parte da resistência, mas minando a resistência por baixo, para poder tirar proveitos pessoais. Aqui não vai se criar. No PL não vai se criar. E aqueles que por aqui já passaram e que alimentam uma esperança utópica de que no apagar das luzes ainda vai dar certo, meu amigo, já deu errado faz tempo. Não precisa nem tentar a sorte, porque o azar você já tem. Nós não somos os únicos. Existem outras siglas. Nós temos orgulho de ter um homem feito Eduardo Girão, que é do Novo. Para mim, o número 1 dos senadores do Brasil. Nós temos um Marcel Van Hatten. Eu dizia a Bolsonaro, vamos fazer um senador do PL no Rio Grande do Sul? É preciso que se alinhe a Marcel Van Hatten, porque uma vaga é do Marcel Van Hatten. E imagine, Marcel Van Hatten no Senado da República. O presidente Jair Bolsonaro está coordenando essa área em que trata da questão de senadores. Nesse momento, nós estamos diante de uma guerra onde o nosso inimigo é a esquerda. Onde o nosso adversário é a ideologia mórbida que assalta, que destrói o país e que nos dá um material firme. E aí digo a vereadores, eu dizia um dia para Vinícius, fala sobre as questões nacionais, tira da tua cabeça que você está em Guarapari. E quando você está falando das questões nacionais, você está falando para o mundo, rapaz. Nós estamos na era da internet. Você está falando para o outro estado. Você está falando com um outro município. Nós estamos diante de um assalto dos mais brutais, de 6 bilhões e 400 milhões de dinheiro de aposentado no Brasil, onde um dos principais beneficiários é o irmão do Lula. Olha o que nós temos para verbalizar. Trazendo velhinhos que estão passando fome na Venezuela, para cadastrá-los aqui como aposentados. Eles voltam para o seu país, recebem uma migalha, e essa migalha dessa tal aposentadoria que vai para lá é tirada do suor do povo brasileiro. Nós já vimos esse filme quando no governo Fernando Henrique Cardoso teve a chamada CPI do INSS. Me lembro de uma figura chamada Georgina, que era mentora de tudo isso, um esquema que envolvia servidores do INSS no Brasil inteiro. Foi uma CPI de resultados. E depois vem o segundo momento, quando o senhor Paulo Bernardo
ex-esposo da Gleisi Hoffmann, era ministro da Previdência. Foi preso na Lava Jato porque criou, sem autorização dos aposentados, o chamado empréstimo consignado, que eles pagavam todo mês sem nunca ter assinado nada. E foi pego pela Lava Jato, e ninguém pode tapar o sol com a peneira do serviço prestado por Sérgio Moro e Daltan Dallagnol, que inclusive é do Novo, a essa nação brasileira. Esse filme nós já vimos, e agora está diante de nós esse assalto brutal. E por que nós temos que ter consciência? Vamos fazer uma CPI. Eles têm maioria. Eles estão fazendo federações. E na maioria, a gente entra com a CPI e eles tomam da gente. Relatoria e presidência não vai dar nunca em nada. É por isso que 26 é absolutamente importante para a história do Brasil. Eleição de senador vai valer mais do que eleição de presidente da República. Eleger Jair Bolsonaro em 26, que é nosso sonho. Mas não vai valer nada se nós não dermos a ele pelo menos 46 senadores e der a ele mais de 350 deputados federais comprometidos, que tenha sangue no olho, que tenha valentia, que ame o país, que não vive de carraguinho, que não vive de emenda, que não se vende, que não se troca. É disso que o país precisa. Senhores vereadores, senhores presidentes de partido nos municípios que estão aqui, e hoje à tarde eu farei uma live com os presidentes de partido e com os nossos presidentes e os nossos vereadores, Dácio, para falar exatamente desses custos novos, de toda essa coisa que nós queremos fazer na formação dos nossos. E essa live envolve aqueles que disputaram a eleição, mas não passaram pelas urnas. E que penso que o luto deles já passou, porque urna é só um detalhe. Se Deus escreveu, você vai passar. Se Deus escreveu, você não vai passar. E isso também não é o fim. É porque Deus tem propósito outro nas suas vidas, nas nossas vidas, mas não quer dizer que aí é o fim e nós não temos que continuar lutando. Todos aqueles que têm mandato, nós precisamos publicar na próxima semana, senhores deputados, um vídeo de todos vocês, falando sobre essas três coisas. O assalto aos aposentados, dando nome aos bois, falando da anistia e falando da covardia, da frouxidão e da molecagem de Hugo Mota, que hoje preside a Câmara dos Deputados. Eles não sentem não têm sentimento. Eles não têm alma. Eles não entendem o valor e nem a dor de uma lágrima. Eu costumo dizer que quando eu trazia um drogado para casa, que era um pai de família, drogado, um avô que perdeu os netos, e que eu recebia as famílias chorando, eu dizia sempre às minhas filhas, elas foram talhadas ali, nesse sofrimento, e eu dizia uma coisa, a ciência diz que uma lágrima é H2O mais cloreto de sódio, ou seja, lágrima é água e sal. Mas o que a ciência sabe sobre lágrima? Água e sal? Só sabe a dor e o valor de uma lágrima. Os filhos da Débora. Eu recebi agora, porque a votação iniciou com o relatório de Alexandre de Moraes. Ele cravou 14 anos para a Débora. Eu recebi agora da minha assessoria. E eu vou chamar esse cínico, eu não vou chamar esse cínico de excelência. Eu não vou chamar esse perverso de excelência. Seguido pelo cara de pau chamado Zanin, com aquela
Não vou falar, não. Com aquela cara de santa, a outra palavra é com vocês. Votou 14 anos para Débora. O último voto agora será da Carmelúcia e não vai ser diferente. Ela está sendo julgada por um tribunal de exceção. Julgada por um tribunal de exceção por indivíduos sem alma, sem misericórdia, sem empatia, sem simpatia, absolutamente doutores em narrativa e mais mentirosos do que o próprio Satanás. Eles são estelionatários, praticantes de falsidade ideológica. Todos eles, excluindo Gilmar Mendes, eu sabatinei. E todos eles fizeram falsidade ideológica. Todos eles mentiram no Senado para botar aquela capa nas costas. O nosso grande mote da resistência é enfrentar essa corja de urubus, essa corja de abutres de uma capa preta nas costas que acha que tudo pode. Tem que incluir no discurso dos senhores a tentativa, mais uma vez, de matar Jair Bolsonaro. Raciocínio comigo. Um homem que sofre uma cirurgia invasiva de 12 horas, depois já de 6 cirurgias, ele sofre essa última, a mais invasiva e mais perigosa de todas, em que ele não pode nem sonhar com infecção. Ele recebe um oficial de justiça, uma mulher, e eu não quero culpar essa mulher de nada, porque ela recebeu uma missão de um ditador e aí dela se não cumprir. Mas essa mulher entra, vai até a UTI com a mesma roupa que ela estava na rua, sem uma luva, sem uma touca, o que é comum para enfermeiros. A minha pergunta é: quem deixou ela entrar? Porque pastores, capelões, que têm autorização, padres, para chegar no hospital, se ele vai entrar num ambiente onde alguém pode correr risco de infecção ou levar uma infecção, ou ele faz a oração ali, olhando pelo vidro, ou ele põe todo o aparato para poder entrar. E veja que ela estava com uma máscara comum, feita de pano. Como na época da pandemia, as pessoas faziam máscara para vender. Com uma prancheta que chegou com ela da rua, papel que chegou da rua. E Jair Bolsonaro, a gente sente o susto dele ao vê-la entrar. Agora, eu fico pensando agora com a cabeça dessa mulher. Pode ser uma mãe de família que não teve nenhuma intenção, estava ali por medo, porque vê-se até que ela estava com medo de ler o nome de Alexandre de Moraes, quando ele falava assim: leia o nome de quem mandou, leia o nome. Imagina como está a cabeça dessa mulher agora, gente. Lá na comunidade dela. Imagine que essa mulher não seja ideológica, porque Bolsonaro está num tribunal de exceção altamente ideológico. Bolsonaro sofre um crime de perseguição ideológica há 7 anos. Zé Disseu, quando dá entrevista, ele agora está livre, leve e solto. Ele diz: não, o PT errou em muita coisa, mas precisa acertar. Nós erramos em quase tudo, erramos na facada. Mas eles acertaram na morte de Toninho do PT, Celso Daniel, e outras coisas que lhes são imputadas. E com a vênia de quem? O STM, o tribunal, o Supremo Tribunal Militar, entregou seus militares, entregou os seus para serem julgados por Alexandre de Moraes. Olha que inversão de valores.
Para que nós temos esse peso morto, chamado Tribunal Militar, como é também um peso morto hoje o Senado da República, que é co-participante, coadjuvante, com pinta de ator principal dessa covardia que o Brasil vive hoje, esse ativismo judicial por culpa de um único poder, o Senado da República. Lá tem parte com o rabo sujo. Tem uma outra parte de frouxos. Não, eu prefiro não falar nada. De repente esses caras vêm para cima de mim e eu perco meu mandato. O que vale a vida? Se você não tiver coragem de lutar a vida. De que vale a vida? Se você não tiver coragem de enfrentar a injustiça. De que vale viver vendo a campear a injustiça, o adubo da injustiça tomando conta do país? Por isso que eu quero reafirmar a vocês, conservadores que aqui estão, sendo do meu partido ou não do meu partido, sei que meu partido tem erros, sei que meu partido tem gente lá que precisa sair. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto, não. Mas nós precisamos formar florestas, plantando sementes. Eu não quero dizer que meu partido é uma floresta, mas que eu fui buscar árvores velhas e podres, sabe? Árvores que já não produzem mais frutos, de raízes apodrecidas, para juntar uma com a outra e dizer que é floresta. Eu prefiro botar semente e ver nascer Fabiano, ver nascer o pastor Dinho, ver nascer o Vinícius, ver nascer, ver crescer, ver tomar forma. E nós que somos líderes, Dácio, Capitão Assunção, nós temos que ser árvores para essa gente. Árvores para esses meninos, mas árvores sem folha. Porque toda árvore que quer ter muita folha, ele quer que os outros fiquem debaixo da sombra dele, só ele é árvore. Eu quero ser uma árvore e continuar sendo árvore sem folha. Quem encostar em mim vai tomar sol. Quem encostar no PL vai tomar sol, vai tomar vitamina D, não vai ficar debaixo da sombra, a não ser que esteja aqui por interesse. Nós vamos nos juntar, segundo o presidente Bolsonaro, as lideranças, Aldemar, o próprio Tarcísio, de que para enfrentar a esquerda realmente que aparelhou o país, e aí veio o Foro de São Paulo, de que você estava falando, as pessoas como iam entender o que era o Foro de São Paulo, e eles trabalharam muito bem, eles foram aparelhando por baixo, colocando um advogado aqui, um promotor aqui, um ali, outro aqui, ao ponto de Zé Disseu dizer, não, ninguém ganha eleição, a gente toma, porque já tinha um efetivo pronto, que poderia tomar por dentro do judiciário. O judiciário já estava apodrecido por dentro. Eleição não se ganha, ninguém precisa de votos, eleição se toma. E Barroso repetiu isso e depois teve a cara de pau de responder para uma revista dos Estados Unidos, dizendo que ele nunca falou essa frase. Não foi você não, foi minha mãe que falou. E hoje, eu entrei com um pedido de CPI, tem 3 dias, mas com muito medo, para investigar a corrupta, que era responsável pela lavagem de dinheiro da Odebrecht, enviado pelo Lula para o Peru. O marido pegou 15 anos, o outro foi preso e um suicidou. E ela, a saber da sua sentença, corre. Não sei se ela correu ou alguém chamou para dentro da embaixada para o Brasil, e o avião da FAB, que é pago por nós, correu e foi lá, senhores vereadores, senhores que têm microfone aqui. É preciso falar disso a semana inteira. Eu estou avisando, a semana inteira. Nós não podemos parar mais sessão nenhuma de falar do roubo dos aposentados, de falar desse crime da FAB e buscar uma mulher condenada por corrupção no Peru. Sabe por que eles foram buscar? Eu respondo a vocês. Porque ela é um arquivo vivo. Eles foram buscar o arquivo.
Mas por que Collor, ontem, foi condenado pelo Supremo? O Collor foi condenado por crime na Lava Jato, mas o Supremo não já bateu no peito e disse que acabou com a Lava Jato? Como é que acabou com a Lava Jato e agora está prendendo gente que a Lava Jato investigou? Não. Ontem eles decretaram a prisão do Collor, foi exatamente para tirar o foco de cima do escândalo do roubo dos aposentados. Nós precisamos manter o foco. Eles ontem condenaram o Collor. Não o fizeram na época certa da investigação da Lava Jato, para tirar o foco do crime cometido pelo Supremo, pelo senhor Alexandre de Moraes, esse malvado, perverso, que cometeu o crime de mandar notificar um homem cirurgiado dentro da UTI. Nós não podemos deixar morrer esses assuntos. Preste atenção. Se Deus nos deu um microfone, nós precisamos encarnar a palavra em nós. Deus não nos deu espírito de covardia. E se nós falarmos sobre essas coisas, nós estamos falando para a nossa cidade. Ou acha que não tem aposentado na sua cidade? Ou acha que não tem aposentado na sua comunidade? Vítima desse golpe sujo mais uma vez. E agora, para que aposentado seja de sindicato? Essa é a minha pergunta. Se os proventos dele são recolhidos, uma taxa por mês, para que haja correção quando ele se aposentar, que é uma coisa natural, ele vai sobreviver daquilo que é dele. Anteriormente, eles já estavam roubando eles. Em seguida, eles falam no FGTS, que foi primeiro, e que o banco remunera seu FGTS de 0,5% por mês. Mas ele disse, agora você está autorizado a tomar um empréstimo no banco do seu FGTS e você só vai pagar um jurozinho de 3%, ou seja, 30 ao ano. E o banco já te remunera em 0,5%. Agora você vai tomar emprestado um dinheiro que é seu. Você vai emprestar o seu para você mesmo. E se você não pagar as prestações, você está devendo para o banco. Nós não podemos nos calar. Nós somos a resistência. Nós somos a resistência. Eu vou conversar com a direita do Espírito Santo, como presidente de partido. Vou conversar com o centro. Aqueles que dizem que são do centro. É uma hora de nós nos juntarmos para uma guerra, não que nós estamos juntos e misturados, mas precisamos nos juntar para ganhar uma guerra. O misturado não existe. Mas se eu sentir que existe cheiro de conversas dúbias, conversa aqui e conversa lá, eu nunca sonhei isso, nunca quis isso, porque sei que Deus me levantou para usar trincheira do Senado, a tribuna do Senado, para defender o país como eu tenho feito. Mas se houver a necessidade, eu não vou pensar duas vezes em ser candidato a governador desse estado. E quero desmistificar. Não há, assim, toda igreja tem que ter uma pessoa assim. Na igreja. Porque quando você prega o evangelho e o Espírito Santo toca no coração da pessoa e ela fica doida para tomar a decisão, mas ela fica com vergonha. Ela fala assim, não, quando o primeiro levantar a mão, eu vou esperar o primeiro. Então, toda igreja tem que ter um despachado desse que levanta a mão toda vez. Mas como o pessoal não conhece, fala, já foi um, agora eu vou.
Mas aquele está ali todo domingo. Ele é o chama, ele é o puxa. Ele, todo domingo. Essa aí está em todas, né? Está em todas. Essa está em todas com essa força. Tenho certeza que vocês saberão de todas as conversas, digo ao meu partido, aos líderes que têm mandato, com quem eu conversei, com quem eu falei. Recebi essa semana o presidente do seu partido lá no meu gabinete, com quem eu estou falando, com quem eu estou conversando. Agora, quem não tem coragem de botar a cara para se mostrar resistente ao sistema, e tão somente tem uma frase decorada no final de todas as conversas para dizer tamo junto para mim não vale nada. Zero. Não vale nada. Nós vamos encher as redes sociais, eu quero botar nas minhas redes sociais, da palavra de vocês, vereadores. E hoje à tarde eu vou falar com todos no Estado. Com todos no Estado. Eu, quando pensei em 24, eu falava, é 26. Nós temos tudo na mão. Nós não temos máquina, porque nós não precisamos de máquina. Nós temos um Wi-Fi. O Wi-Fi é o que dizia Olavo. É o conhecimento misturado a João 8,32. É você ter conhecimento de aquilo que você acredita. É o que a maioria das pessoas acreditam. Você crê em Deus? Sim. Você acredita na vida? Sim. Você quer escola sem partido? Sim. Você quer escola cívico-militar? Sim. Você quer ideologia? Não. Ideologia de gênero? Não. Direito à propriedade? Sim, nós apoiamos. O terrorismo do MST somos contra. Ora, você é conservador, você é resistência, só precisa dizer, agora entendi, agora eu sou resistência. E nós temos que nos juntar. Nós somos a resistência. E temos a arma mais forte do mundo. O cristianismo. Socialismo, comunismo. Existe uma barreira espiritual entre nós e ele. Diz a Bíblia que de formas que aquilo que está em nós é muito maior do que aquilo que está neles. Eu vou, na próxima segunda-feira, visitar Daniel Silveira. O dono do mundo autorizou. Ele é o dono do mundo porque ele está enfrentando o Trump, ele está enfrentando o rei da Espanha, o Ministério Público da Espanha. Ele quer mandar no mundo, né? Eu tenho pena. Eu tenho pena. Quando a Bíblia diz orai pelos vossos inimigos, chega a me dar uma dor aqui dentro, assim, sabe? Chega a me dar uma dor. Mas eu tenho pena desse cidadão. Porque a batata dele está assando. Esse sujeito de que eu estou falando é Alexandre de Moraes. O mal não perdura. Os dias dele estão chegando. Esse cara praticou atrocidades bárbaras. Nós temos presos aqui no Espírito Santo, com tornozeleira ainda hoje. E eu disse isso para o Fabiano, você está chorando aqui dentro hoje, você está oprimido aqui dentro hoje, mas você não sabe quem é você lá fora. O que você representa lá fora para as pessoas. Você vai sair daqui eleito. Porque o seu sofrimento, ele é advindo de um gesto. Foi o gesto de querer enfrentar o sistema. Mas alguns do Espírito Santo não tinha nada a ver com o dia 8. Não tinha nada a ver com o inquérito das fake news. Não tinha nada a ver com Alexandre de Moraes. Nada! Simplesmente eles foram presos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. E estão incluídos como se fosse dentro da proposta indecorosa, imoral, que já dura, vai para o 7º ano, esse inquérito de Alexandre de Moraes. Essas pessoas foram incluídas por quê? Nós precisamos começar a dar nome nas tribunas. Nós precisamos cobrar e eu vou cobrar. Eu tenho uma audiência marcada com um novo procurador agora, aqui, do Estado do Espírito Santo,
porque, sinceramente, ele precisa rever aquilo de que errado foi feito. Mas isso nós só conseguiremos juntos, com ação, com ações, e permanentemente, fazendo com que a mente do povo não adormeça e não se esqueça dessa violação de direitos humanos, direito à vida. Essa gente que está julgando, e acabou de julgar agora, porque o último voto era da Carmen Lúcia, a Débora. Eles não sabem a dor e o valor da lágrima daquelas duas crianças. Eu tive com a Débora 19 vezes. Eu fui o último parlamentar vivo que estive com o Clezão. E ele estava do meu lado, em pé. Do meu lado, enquanto eu estava com um violão fabricado pelos patriotas que estavam presos na Papuda. Eles fabricaram um violão, desmontaram um violão velho, e alguns agentes conservadores, mas de forma muito sutil, compraram material e eles fizeram o violão. E eu peguei o primeiro violão, pastor Dinho, novo, e dei o tom, ele sentado do meu lado, e eles começaram a cantar, Clezão cantando aqui no meu ouvido. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Uma semana depois, ele partiu para a vida e deixou o seu nome como símbolo de resistência. Deixou a sua história de pacificação como símbolo de resistência. O seu histórico de enfermidades, que eram muitas, mas um homem trabalhador, lá do interior da Bahia, que migrou para Brasília para trabalhar. Existem duas fotos dele, uma sentada no plenário do Senado, sem fazer nada, e a outra já na maca, sendo levado pelos bombeiros, porque ele teve um mal súbito dentro do Senado, e mais nada que isso. E Alexandre de Moraes não concedeu a soltura desse homem, mesmo com o Ministério Público Federal acertando pela primeira vez, mandando soltá-lo, porque não havia provas. Ele não soltou. E o sangue de Clezão, ditador. O sangue de Clezão, sanguinário. O sangue de Clezão, perverso, narcisista. Alexandre de Moraes está nas suas mãos. Como o sangue de mais 8 que já morreram com tornozeleira eletrônica. Morreram presos. Morreram presos. Está na sua conta. Eu penso, Dácio, e agradeço você. Porque você, através de Olavo e daquilo que recebeu em casa, se tornou o que é. Se tornou um vereador que orgulha todos nós. Pela capacidade, o conteúdo que dispõe e como sabe colocar isso. E você é uma pessoa importantíssima para essa nossa academia de direito dos direitos de conservadores e como tratar disso, para que nós saiamos dessa bolha de muito mais de que frase de para-choque de caminhão. Isso serve muito para o comício, mas é preciso que a gente tenha um conhecimento para que a gente possa tratar frente a frente, academicamente. E eu vi aqui alguns acadêmicos que devem ter pago um preço muito grande de serem zombados, anarquizados dentro da universidade, mas que o número vai crescendo, já vai melhorando, já está melhorando. Nós precisamos formar uma geração bem formada, formar uma geração informada, com dados, com conhecimentos e capacidade de argumentação. Me orgulho muito. Agradeço pela oportunidade em que eu estou tendo aqui nesta tribuna. Eu só estive nessa tribuna uma vez. Eu era vereador em Cachoeiro e queria ser deputado estadual. E o presidente do PTB era o deputado Gilson Gomes. Mas ele não queria me dar a legenda. Eu estava em Água Branca, fazendo uma palestra sobre drogas. Estava com o pé engessado, o pé quebrado. E vim aqui
porque aqui ia ser a convenção. Lotado de gente do Estado aqui. Ex-prefeitos, prefeitos, candidatos. Um monte de candidato de Cachoeiro. E tudo do PTB. Inclusive Ricardo Ferraço, era o filho do Ferraço, candidato. E tal. Se fosse tirar um, tinha que ser tirar eu mesmo. Mas eu pedi a Deus que me desse uma oportunidade que certamente eu não teria, de falar na tribuna, porque eu era candidato. Eu não sei dos detalhes, mas eu sei que eu vim parar aqui com a perna engessada e subi nessa tribuna e disse as razões pelas quais eu queria ser deputado estadual e disse que, sendo deputado estadual, seria deputado federal. E, em sendo federal, ia ser senador da República. E daqui dessa tribuna, eles me deram a legenda e eu fui deputado estadual. E me tornei deputado federal. E me tornei senador da República e sou um dos poucos que ganhou 2 mandatos numa eleição de 2. E depois voltei e ganhei a 3ª na eleição de 1. Isso não sou eu. Isso é Deus. E quando Deus escreve e tem propósito, o rio, quando nasce, o rio é só um olho d'água. Quando você vai lá em Minas Gerais e conhece o olho d'água, que dá origem ao Rio São Francisco, e você olha aquele olho d'água saindo, quase que pingando para fora, você fala, não tem condição, isso aqui não é rio, mas é o Rio São Francisco. É o Rio São Francisco. Você pode começar como um olho d'água, mas quem nasceu para ser rio vai parar no mar. Quero dizer, e encerro, que tenho tido orgulho dessas pessoas que não abandonaram as ruas e nem o movimento. Veja a cara de todos que estavam na rua, no impeachment, eu não sei, porque eu estava lá dentro do Senado, brigando no impeachment, mas as ruas lotadas, mas desde o advento mentiroso dos lockdowns e da mentira do Covid, nenhum de vocês, em nenhum momento, enfrentando tudo, abandonamos as ruas, lutando em favor do nosso povo. E continuam aqui. Aqueles que se tornaram vereadores, colocaram seus nomes e foram eleitos. Orgulha muito, orgulha muito. Eu estava dizendo, perguntando conversando com um senador, em que o estado dele tem 482 municípios. Porque eles me perguntavam, em Brasília, quantos prefeitos você vai fazer? Eu falava, nenhum. Mas nenhum, eu falava, não, pode ser todos. Mas eu estou fazendo um propósito que o Brasil todo deveria ter sido feito pelo PL, lançar candidato em tudo que é lugar. Hoje nós seríamos mais fortes do que somos hoje. Porque nós íamos enfileirar o nosso povo. Hoje o nosso povo foi espalhado municípios afora, que hoje eles já estão na gaveta dos prefeitos. Eles já não são mais resistência. Eles já são devedores de um cargo que eles receberam. Eu dizia isso para o Brasil. Ele falou, lá nós lutamos muito, fizemos 8. Eu falei, você tem 490 e tanto. Fez 8? No estado do Espírito Santo só tem 78 municípios. Nós fizemos 5. Nós nunca fizemos nada, nenhum. Fizemos um número de vereadores significativo. E até agora estou muito feliz. Porque são tudo novinho. São tudo novinho. Mas tudo com os dentinhos afiados. Todos mordem, todos mordem, todos mordem. E nós não precisamos de leão de circo, que urra, mas não tem dente. Na hora de morder, não tem dente. Mas o nosso partido, conjuntamente com todos aqueles que são verdadeiramente de direita, em alguns momentos na Câmara, o Novo parece que é muito mais conservador do que nós todos. Girão só tem um pontinho ali que a gente discorda, que Girão é desarmamentista, né?
Mas eu até gosto, porque quando eu vou ao Ceará fazer palestra, eu tive o prazer de lançar o Girão, tive o prazer de lançar, de incentivar. Ele vivia lá no meu gabinete com a cartolina, não às drogas, não ao aborto. Era só um militante, ele dizia, sai candidato. Mas como sair candidato? Contra o presidente do Senado, Eunício, contra Cid, que é o governador, irmão de Ciro Gomes, não tem como. Eu falava, não. Um homem é levado pelo vento da bandeira que ele carrega. Você tem bandeira, o vento vai te levar. Eu fui para o lançamento dele lá. Eu, Holiday, um menino, um adolescente com 16 anos, Carmelo, e mais José Medeiros. E levei ele para reunir no Cariri. Eu fiz o primeiro comício dele no Cariri, uma grande reunião com evangélicos. E ele com o coração batendo, porque ele era espírita, com medo de não ser aceito. E eu apanhei demais também por isso. Tá? Mas não é a religião que você professa, é seu caráter. Se você crê em Cristo e tem caráter, esqueça a doutrina. Nós somos irmãos e estamos juntos. Se você crê em Cristo e você crê em dias melhores para a vida do seu povo, esqueça a doutrina. Nós somos cristãos. A doutrina nos separa. Cada qual tem a sua. Largue ela de lado. Eu fico com a minha, você fica com a sua. Mas em defesa da vida, nós não podemos abrir mão de estarmos separados. E eu lamento, porque ele vai encerrar o mandato dele de senador e não quer mais. Prometeu para a família, e ele é desse jeito, ele se comprometeu, não é? Mas nós estamos batalhando para ver se ele seja candidato a governador, com o apoio do PL lá no Ceará, porque Jean é daquele tipo de homem, e eu encerro me referindo a ele, ao Olavo. Ao Olavo não fui aluno, eu até agradeço, porque normalmente os alunos de Olavo, além de aprender muito, eles aprendiam a fumar também. Então todo intelectual, filósofo que eu escuto que é de direita e está com cigarro no canto da boca, igual Olavo, eu falo, isso foi aluno de Olavo. Esse foi aluno de Olavo. Né? Mas Olavo é um daqueles homens, como o Girão, como vocês têm se apresentado. A Bíblia fala de homens dos quais o mundo não era digno. Na despedida de Pedro Simão, do Senado, a sessão começou com o discurso dele às 9 da manhã. Foi até às 18h30. Todo mundo discursando e elogiando Simão. E Simão parado ali, com a família inteira assistindo Simão. A família inteira dele lá, a esposa, os filhos. Eu fui o último. Eu disse, senador Pedro, infelizmente o Rio Grande do Sul tirou você do Brasil. O Brasil precisava e continua precisando do senhor. Mas o Rio Grande preferiu lhe trocar. E fez uma troca ruim. Mas todos os colegas aqui disseram que o senhor foi o exemplo para a vida deles. Eu quero discordar de todo mundo, com todo respeito aos senhores, não fiquem tristes comigo. Pedro Simão nunca foi exemplo para mim. O plenário calou. Ele nunca foi exemplo para mim quando eu não tinha mandato e agora com mandato. O senhor nunca vou abrir a boca para dizer que o senhor foi exemplo, porque para mim o senhor não foi. E ele baixou a cabeça. Eu disse, porque dona Dadá é minha mãe, analfabeta profissional. Minha mãe me ensinou, pastor Dinho, Dácio, avó de Maguinha, que os maus servem de exemplo. Os bons servem para ser copiados. O senhor é um homem a ser copiado. Os maus, nós sabemos o nome deles, quem eles são. Aliás, a Odebrecht deu nome e apelido dos maus.
Não vamos nos esquecer da lista da Odebrecht, por favor. Resgatem a lista da Odebrecht e comecem a ler nas tribunas. E Olavo não serviu de exemplo, porque os maus servem de exemplo. Olavo foi um homem e é um homem, porque a memória dele vive a ser copiado. Vivamos dessa forma, com dignidade, a sermos copiados, assim como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Não se apresentou como alguém que era um exemplo de cultura, de ousadia, com discurso bonito e palavras profundas sobre Cristo. Mas ele disse: eu imito Cristo, eu copio Cristo. Então sejam meus imitadores. Olavo de Carvalho está incluído no rol dos homens dos quais o mundo não era digno. Muito obrigado.